O reset começou. Esse documentário foi criado para trazer uma experiência nova para a sua vida, a partir do que aconteceu comigo, da obediência que me dispus a enfrentar. E tudo começa por um início, por um princípio, por uma ordem. E essa ordem veio para minha vida e virá para a sua. Esse documentário é para transmutar toda a energia de abundância e prosperidade em todas as esferas da sua vida através de um princípio. Eu acho que ninguém deve estar entendendo nada. Quando eu postei lá que eu iria me afastar das redes sociais por causa do meu chamado, que eu tinha que tinha me sido entregue. E aí eu acho que ninguém entendeu nada. E eu simplesmente sumi por 2 meses e meio. Agora a gente tem que contar para as pessoas o que aconteceu nesse tempo. Mas antes de eu contar a minha versão, eu gostaria que você contasse a sua. O que você viu, o que mudou. Enfim, contextualize aí. O que eu vi, o que mudou? Quando você estava ali na questão do trabalho, você estava tipo muito sobrecarregada, estava muito tipo não conseguia ter um tempo assim, até mesmo para a questão da família, né? E também você estava muito estressada e não conseguia fazer as coisas ali da forma certa por conta do seu estresse. E com isso aí acabava te atrapalhando, né? Depois que você parou ali de terça e depois que você parou na questão de trabalhar, na questão de focar no espiritual, focar em você mesmo, buscar mais melhoria para si, eu vi que você melhorou muito. Tipo assim, um semblante de ser mais feliz, estava mais feliz, está mais feliz e, consequentemente, buscando mais o Senhor, mais o Espírito Santo. Entendeu? Porque naquele tempo você estava somente focado em trabalho, 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 trabalho. Não que você não buscava o Senhor, mas não quanto hoje. Entendeu? Não quanto nesse período de 2 meses que você passou a madrugada a acordar, a estar orando, a estar buscando. E a gente foi no monte pela primeira Não vez. precisa falar essas coisas. Não? Não. Tá bom então. O que mais? Eu vi isso de mudança, entendeu? O que aconteceu? E eu acredito que agora você vai conseguir voltar mais forte, mais centrada e com o seu objetivo que você quer chegar, que é alcançar a vida de pessoas, transformar pessoas através do seu conhecimento. Entendi. Então, sua percepção é que meu humor mudou Uhum. e que, aparentemente, eu estou tendo mais tempo para a família, é isso? Uhum. E na Bíblia diz que quando o homem, que é o sacerdote do lar, ele não permite que sua esposa fale. Eu acredito que esse significado tem de diversas formas, né? Mas o que eu trago para minha vida é o fale, tenha parte da palavra, em relação aos seus comportamentos também. E eu acho que esse tempo foi até bom, assim, da distância do trabalho, porque eu nunca tinha tirado um momento para viver o nosso relacionamento e viver o relacionamento com Jesus, que foi, a princípio, o porquê eu parei, entende? E eu acredito que tudo, quando você não tá sobrecarregada de responsabilidades adultas, tudo fica mais tranquilo de... Não, Stacy, já chega. Tudo fica mais tranquilo de você resolver. Tudo fica mais tranquilo de você desenvolver o seu humor. Óbvio, tudo vai mudar. Mas essa não é nem a questão. Porque também lá na Mulher de Provérbios 31 diz que a mulher, ela é a primeira a acordar e ela é a última a se deitar da casa. Ela não é preguiçosa. Muito pelo contrário, ela cuida de todas as responsabilidades da casa e ainda trabalha. E o homem serve a mulher... Para, Stacy! Não! Que é isso? Ela tá falando. Batatinha branca. E o homem serve a mulher com as... Ô, dó!
Ah, E o homem serve a mulher com a sua própria vida. Então, é uma troca de submissão, né? E acredito que a troca do homem é ainda mais profunda, porque ele dá a sua própria vida pela sua esposa. sim. E a submissão, ela não tem que vir Somente da mulher e do homem. não, ela não tem que vir de injúria, de desonra, de abuso, de mentira, de traição. Agora, contando da linha, assim, mentora, a pessoa que ela consegue ligar a submissão com esses significados ruins é que ela teve uma experiência muito ruim no lar dela. Os primeiros exemplos de amor dela foi isso. Uhum. Então, eu acredito que no meu lar foi assim. Comigo foi assim. Eu cresci num lar onde eu vi isso tudo muito ruim. Eu fui distorcida até a fase ali dos meus 18 anos, 17 anos. Eu tinha uma imagem de mundo distorcida e disfuncional por reflexo dos meus traumas e das minhas dores, entende? Então, depois de ter encontrado os princípios bíblicos e Jesus e ter um encontro de fato com Jesus, tudo mudou, tudo desmistificou. E eu passei a entender o que é viver na dependência dele. E viver na dependência dele é sim você se sacrificar. E quando você falou, você vivia trabalhando e tal, porque eu amo meu trabalho, sou apaixonada pelo meu trabalho, tudo que eu faço, cuidar de pessoas, falar sobre criação de filhos, sobre casamento, sobre identidade, sobre posicionamento, sobre perdão, que é a minha especialidade, auto-humilhação, que é você estar sempre em posição de aprendiz, de quero mais, eu sou o herói da minha própria vida, não a vítima da minha própria vida. Essa linha, pra mim, é o que me salvou, é o que me tirou da depressão, do pânico, da crise de ansiedade. Então, eu não sei enxergar o mundo mais sem essa ferramenta científica que me foi dado, que me foi permitido usufruir, mas agora ainda mais profundo. O que mudou nesses 2 meses é que agora ainda mais profundo eu vou ter o discernimento maior da palavra. Entende? Era algo que eu precisava aprofundar cada vez mais. Você vai conseguir alcançar mais pessoas, né? Também, com certeza, com muito trabalho, com muito esforço, com muita estratégia, porque nada acontece do nada, nada é por acaso. Então, eu acredito que quanto mais a gente se dedica ao nosso trabalho, mais ele vai fluir, mais ele vai prosperar com o direcionamento de Deus, com as estratégias dele, chamar ele para ser o nosso sócio, chamar ele para trazer todas as ações que nós precisamos ter para seguir aquilo, entende? E óbvio que isso não é entrar num lugar de alienação. Ah, se agora eu tenho Deus na minha vida, então eu não preciso de mais ninguém. Na verdade, você está distante de Deus. Porque você está entrando num papel que eu não preciso de mais ninguém. Óbvio, sua dependência é só de Deus. Mas você precisa sim das pessoas. Sim. E foi isso que Jesus nos trouxe. A humilhação, a auto-humilhação. Você precisa sim uns dos outros, amar uns aos outros. Você precisa de aprender com as outras pessoas. Ah, não tô tendo clareza aqui nessa estratégia, algo aqui na minha operação, por exemplo, no WhatsApp, que é o caso do marketing e tal. Sim. Não tá dando certo, fulano de tal. Você poderia me ajudar? Ou quanto que custa a sua mentoria? Como que faz para fazer seu acompanhamento? Então, assim, sempre se ligar com as pessoas certas, no lugar certo. E buscar conhecimento. E sempre buscando novos comportamentos para terem novos resultados. Sim. Óbvio que não é o mesmo que a linha do empreendedorismo, né? Se você tem uma estratégia e um produto fácil até dar certo. E daí a linha teórica é outro nível, é outra execução. Mas aqui é o papo emocional, o lado emocional. Entende? Se a estratégia de hoje não tá dando certo para o dia de hoje, tente novamente amanhã. E vai melhorando, e vai mudando, e vai modificando. E assim a gente vai criando nosso casamento foi assim, né? Sim. Tipo, o nosso casamento foi assim. A gente, no começo, a gente nunca tinha morado. Antes de você falar, esquenta aqui pra Sofia que ela não tá comendo. Parabéns, filha. Agora sim, agora você vai ter que até assoprar aí. Mas enfim, tudo o que você ia falar, continua. Não, onde que você parou mesmo? Só pra mim conseguir Não sei, não tô a lembrando. linha de raciocínio. Não, é tipo, o que eu ia falar ali era sobre a questão de como a gente era
antes, né, no nosso relacionamento. A gente começou a se conhecer, em pouco tempo a gente foi morar junto, a gente nunca tinha morado junto, a gente não sabia como era ter vida de casado junto. Então, tipo, isso aí foi algo que a gente foi aprendendo com o passar do tempo. Então, tipo, não deu certo hoje, tenta amanhã. Não deu certo hoje, tenta amanhã. A questão também de melhorias contínuas e diárias, né? Eu era de uma forma que você não gostava, eu tinha atitudes que você não gostava, você tinha atitudes que eu não gostava, e a gente conversava um com o outro, porque tem que sempre ter essa comunicação, principalmente em relacionamento, né? Em casamento, tem que ter comunicação para o outro estar melhorando cada vez mais. Óbvio que hoje eu tenho atitudes que você ainda não gosta, como você tem atitudes que eu não gosto, porém a gente sempre conversa, sempre se comunica para estarmos melhorando cada dia mais. Então, passar o dia, passar uma semana, passar, tipo, sempre estar ali buscando evolução e melhoria, entendeu? Seja em qualquer área da nossa vida, não somente no casamento, mas eu tô te dando um exemplo do casamento, entendeu? Sim, eu vejo que nesse tempo que eu fiquei bem distante também, foi bem uma direção do céu, principalmente por isso, porque eu passei a amar mais a minha casa, a entender mais sobre o meu casamento, a entender mais sobre a nossa posição, porque às vezes pela, pela, via, pela via da vida adulta, os problemas que a gente tem no dia a dia, acaba que a gente fica sobrecarregado e a gente não consegue ter consciência de onde a gente está. E isso é importante, o silêncio. E aí que entra a meditação do Espírito Santo nessa área da nossa vida. De escutar o que é para o nosso espírito, sabe? E não o que é de nossa vontade, da nossa carne, que Sim. são duas coisas totalmente diferentes. Então, eu acredito que nesse tempo foi de ressignificar, foi de resetar tudo. E além do que você falou sobre o início do nosso relacionamento, tudo isso foi aprendizado, porque era tudo novo e é normal quando você tá conhecendo uma nova pessoa ali, na convivência, que é diferente, você vai ter atrito sim, porque você é uma pessoa diferente de mim, você teve uma criação diferente de mim, você teve vivências, experiências, significados diferentes para cada experiência que você teve. Então, óbvio que nós seremos pessoas diferentes e a gente Sim. vai se combater em algum momento. Mas é aí que entra. Parabéns, filha, agora é fruto. É aí que entra a inteligência emocional nesse ponto, que é toda vez que eu tenho uma diferença do outro, o que isso mostra? Mostra que eu quero controlar o outro, que o outro não pode me desagradar, ou quer dizer que ele realmente, que nem você falou das atitudes, teve uma atitude que me incomodou, que me desrespeitou, que me desonrou, o que é limite dentro do nosso relacionamento, e agora outra barra, o que é que eu aceito, o que é que me dói, o que é resposta do meu trauma. São duas coisas diferentes, né? A gente tem que trazer o livro bem aberto, porque isso é um problema que muitos relacionamentos passam no dia de hoje, que é as pessoas elas não dão limites para o relacionamento delas e elas acabam ficando submissa à falta de limite de imposição. E tem as outras pessoas que vivem ali em função das respostas das próprias dores, que são os vícios emocionais, né? As brigas, criar situações inconscientes para você desencadear uma reação no outro, despertar uma ferida no outro. E isso acontece todos os dias, o tempo todo. Inclusive, tem uma margem de 50% de divórcio a cada 2 divórcios, 50%. Não, desculpa. A cada 2 casamentos, 50% é A divórcio. cada 2, se divorcia. A cada Exatamente. 100, 50. Metade. Se 100 casarem, 50 vai divorciar. Pela estatística que eu tinha Meu procurado. Deus do céu. Então, é um fator muito crítico na sociedade falar sobre casamento, porque as pessoas estão se perdendo. As pessoas, elas não querem saber mais de submissão, elas não querem entender mais o lado do outro, elas estão se tornando cada vez mais egoístas e donas do próprio coração, do próprio ego. E falar sobre submissão, muita pessoa acha que é somente submissão, tipo, mulher que tem que ser submissa ao homem, mulher que tem que... O homem também tem que ser submisso à mulher. Uma questão de que eu penso assim, tipo assim, a mulher falou
igual você fala comigo, se eu falei entendeu? Tipo, Se eu falei que tá azul, é porque é azul. se a mulher falou que não faz isso, porque isso e isso, o homem vai e faz, ele não está sendo submisso a ela. Eu vejo dessa forma. Então, se a mulher falou, a mulher orientou, o homem não deve fazer. Porque, igual você mesmo fala, a mulher tem, tipo assim, visão mais ampla, né? O homem está com mais tampão, porque a grande maioria dos homens pensa em o quê? Fazer dinheiro, construir uma família, ser provedor e tá aqui, só que nesse caminho. Já a mulher que tá ali consegue, Tá ligado mais ao material. sim, já a mulher consegue mais, ter mais visão para conseguir ver na onde, ó, não faz isso, porque se você fazer isso vai acontecer isso. E quando o homem não escuta, o homem não está sendo provedor da mulher. E como que muitos homens querem uma mulher que, perdão, não está sendo submissa à mulher. E como que o homem quer uma mulher submissa sendo que não é submissa a ela? Entendeu? Ele não é submissa a ela. Inclusive até mesmo na questão minha, tipo assim, como eu vou querer você submissa, sendo que muitas das vezes era assim, né? Eu não te escutava, eu iria ir lá e fazia, e tipo, mesmo assim você me orientava, e isso é aí que tá a parte muito importante de comunicação. Os relacionamentos, pode ter certeza, que desses 50%, a grande maioria termina só por conta da Da comunicação. comunicação. Que não conversa, não tem coragem de falar ali, entendeu? Inclusive, eu mesmo no começo, era um negócio que eu tinha muito. Tipo assim, eu fazia o quê? Eu evitava conversar, eu evitava falar alguma atitude que você fez para não ter o quê? Briga. Para não ter discussão, porque eu queria um relacionamento perfeito. E isso aí, se eu Isso não perpetuar... existe, né? Exatamente, não existe. E se eu perpetuasse nisso, ia acontecer o quê? Uma hora eu ia estourar, não ia aguentar, consequentemente você iria, caraca, o que ele tá fazendo aqui? E iria ter um divórcio, iria ter um término ali. Entendeu? Então tem que ter comunicação, tem que saber falar, tem que saber conversar. E não conversa não melhorou? Conversa novamente, conversa não melhorou? Conversa novamente, porque você escolheu estar com aquela pessoa. Escolheu casar com aquela pessoa. Aí você vai divorciar por conta de uma atitude que ela tomou ali, que você sabe que não é dela. Há muitas vezes agiu por conta da emoção, entende? Então assim, vai lá, conversa. Parabéns, filha. Parabéns, princesa. Aí vai lá, conversa, tenha o diálogo, não melhorou, conversa novamente. Lógico, a pessoa não é psicóloga para estar ali, né? Mas É assim que funciona o é relacionamento. assim que funciona. Tem que ter conversa. A mesma coisa com a gente que vice-versa tá fazendo algo de errado, a gente vai conversa, melhorou, conversa. Tem uma hora que vai melhorar. Igual muitas coisas aconteceu da minha parte, né? De eu errar muito com você em várias das ocasiões. E você conversando, até chega uma hora que, tipo, não cometo mais aquilo ali. Entende? E a gente vai aprendendo um com o outro ao Sim. longo da vida, da nossa jornada. Porque estar casado com alguém, né, honrar o matrimônio, os princípios divinos de Deus, é viver o céu aqui na terra. Porque ao mesmo tempo que é muito bom, tem muita luta, né? Tem muito conflito e um ao outro muitas vezes não quer se submeter, não quer escutar, não tem essa noção de nós precisamos conversar para entrar em um acordo. Querem sempre estar um Ego, do né? lado e outro do outro. Ah, não, Ego quem e tá orgulho. certo? Mas como assim quem tá certo? Só quem é certo é Jesus, meu filho. Tem essa de quem tá certo, não. Tem essa de eu estou mostrando o meu lado da história, você está mostrando o seu lado da história, eu sei o que me fez mal, e eu sei o que não quer que aconteça mais, e você vai me mostrar o seu. O ego e o orgulho que, tipo assim, eu acredito que nesses 50%, eu acho que é 100% o que destrói é o ego, o orgulho e a comunicação. Porque a pessoa fez algo, não quer admitir que fez algo, e fica, eu fiz isso porque você fez isso. Então fica nesse E muitas aí, vezes aí, bate-papo e acaba acontecendo isso isso. é até polêmico, tá? Mas entra muita traição, mentira, engano por causa dessas coisas, né? No âmbito espiritual, a gente vê isso como brecha. Já no mundo emocional, a gente vê isso como resposta de dor, ferida, fugir de conflito. Então, é uma linha que dá vários vídeos aí pra gente falar sobre isso. Mas agora, vamos começar a entrar no desfecho desse nosso primeiro episódio. Eu tava pensando, e eu quero ver você aí de casa,
comentar aqui nesse vídeo vocês gostam desse momento aqui no café da manhã? Porque aí a gente poderia tirar só pra gravar no café da manhã. Todo Entende? dia não dá pra gente fazer isso. Todos os dias dá pra gente gravar um episódio aqui e essas nossas conversas, porque é o momento do dia que mais nós estamos conversando e é o momento do dia em que nós mais temos esse papo reflexivo e depois a gente começa o nosso dia e aí é cada um pro seu lado. Então, aqui no café da manhã é um momento muito bom para que isso aconteça. Sim. Fala, eu acredito que até isso aqui sirva para muitas esposas e esposos que tá vindo também para, tipo, muitas vezes acontece o quê? A esposa vai trabalhar cedo, a esposa, tipo, muitas das vezes não trabalha, ou trabalha, mas não tô falando que trabalha dentro de casa, não trabalha não, tá? Eu já falei isso pra ela. Tipo assim, eu acredito que uma dona de casa trabalha mais do que a pessoa que trabalha fora de casa. Mas, na questão do seu esposo sair para trabalhar e você ficar em casa. O seu esposo sai na correria, nem te vê, você não consegue ver ele, então, tipo, não tem esse momento de conversar. Então, é muito importante você tirar pelo menos ali uns 20 minutos, 30 minutos do seu dia com seu esposo ou com a sua esposa para você estar ali conversando, para você estar ali debatendo sobre o que pode melhorar, o que está melhorando. Então, eu acredito que isso é muito importante, né? Tipo, ter esse momento ali de diálogo. Claro, com certeza. Mas já entrando no finalzinho desse vídeo, eu quero que vocês deixem um comentário de vocês sobre esse nosso bate-papo. Óbvio que nós estamos falando aqui do reset, nós estamos falando daqui do de volta para o princípio. Esse vai ser, inclusive, o tema desse vídeo, de volta aos princípios. Boa. Então, eu acredito que com o passar dos episódios, vocês vão entendendo tudo o que aconteceu nesses 2 meses e meio e tudo que vai passar a modificar, mostrando cada vez mais os nossos pontos de vista que foram alterados, que foram modificados, que foram expandidos. Então, eu acredito que tudo o que vai acontecer nos próximos episódios são coisas que a gente ainda não falou aqui, que a gente ainda vai discutir, que a gente ainda vai mostrar pra vocês muitas coisas. Porque aqui nesse episódio, olha o tanto que a gente começou e a gente não falou nem nada. 1% do que aconteceu nesses 2 meses e meio distante aqui das redes sociais. Então, assim, um beijo, fique com Deus, compartilhe esse vídeo, vamos acompanhar. Você posta aí nos stories, me marca, porque eu quero repostar você sim. Vamos criar uma comunidade engajada em reset, em resetar, em voltar novamente aos seus princípios, aos nossos princípios que são mediados pela espada. Essa é a espada que nós usamos. Por que eu uso o termo reis e rainhas guerreiras? Porque reis e rainhas guerreiras usam espadas corretas. Eles têm a armadura correta. E essa daqui é a nossa armadura. Tá bom? Um beijo, fica com Deus. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Dá um beijo, filha. Dá tchau ali, ó. Costa aqui. Dá um beijo. Beijo. E venho através desse vídeo dizer pra você que se você ainda não me segue no Instagram, no TikTok, eu vou deixar as redes em algum lugar aqui da tela pra você estar acessando, me seguindo, curtindo, compartilhando, interagindo comigo, porque isso é muito importante pra mim e eu acredito que pra você também. Venho através de muitas criações de conteúdo em diferentes redes sociais para criar um movimento aqui na internet de alto impacto, de restauração de vida, casamentos, famílias, sonhos, espiritualidade. Então eu vim aqui através desse momento em específico só para te agradecer por estar aqui nesse vídeo, interagir comigo e não esquece, curte, comenta, compartilha e se inscreve. É muito importante para o crescimento desse canal e que mais pessoas possam ser impactadas de uma forma positiva e restaurar assim todas as suas esferas de vida. Esse é o meu propósito com você.